É no outro lado. Se você olha no outro lado, tem referência. Mas eu dei livro só para ter... Se você tem conotações de aula, acho que está mais simples. Mas tem a parte da matéria eu achei nos livros, então vou olhar no livro. Bom, então vamos lembrar o que consideramos a última vez. Foi aquele sistema de massas molas infinito. Que deslocamento de cada massa, cada massa tinha o mesmo, cada ponto tinha a mesma massa e cada mola a mesma constante. Então tivemos o sistema com graus de liberdade infinito, onde a coordenada de cada massa estava xn, então n, todos números inteiros. Vou lembrar a equação de movimento. Tinha forma x em dois pontos mais ômega zero quadrado vezes 2xn. 2xn menos xn mais 1 menos xn menos 1 igual a 0, onde ômega zero quadrado estava c pelo m. E achamos solução daquela equação na forma seguinte. Primeiro, temos que escrever a relação de relação de dispersão dentro de frequência ômega. Então tinha frequência ômega e o número de onda. Achamos que foi ômega estava 2 raiz quadrado de ômega 0 pelo 1 menos cosseno k raiz quadrado. Então, ômega foi frequência e o k estava número de onda. Tá? E esse número de onda, também achamos que ele está no círculo. Então, é ângulo, como se fosse ângulo pelo módulo de 2π. Tá? E com essa frequência e o número de onda, a solução geral tinha forma xn, estava raiz quadrada, 1 pelo 2π, 1 pelo 2π, integral de menos π até π, a, k, i kn menos ômega t, mais b, ki, kn mais ômega t, dk. Tá? Naquela forma espectral achamos a solução geral. Então, para qualquer A e B, isso é a solução. E se pegar a condição inicial na forma também qualquer, então xn tempo 0
pegar xn0 e xn tempo zero velocidade dava xn0 ponto. Então, nesse caso, achamos que a solução é o seguinte, que as funções A e B dá para achar em termos de condições inicial. Então, A estava F1 mais I, né? F1K mais I, F2K pelo ômega, K pelo 2, e para F2, para B, tinha a fórmula simplesmente o complexo conjugado. E finalmente F1 achamos como a soma pelo todos n inteiros de x menos n0 e nk. Então F1 função de k e F2 foi a soma, a mesma soma, mas para velocidades. Tá certo, né? Bom, então o que eu escrevi é simplesmente a solução que achamos outra vez para essa equação. Então, pegando essa equação, temos relação de dispersão dentro de número de onda e frequência, e o dado a condição inicial, podemos calcular essa função A e B usando essas séries de Fourier, e colocando aqui naquela integral, achamos a solução. E cada componente aqui tem forma de onda que está indo para a direita, e essa aqui onda está indo para a esquerda. Bem, vamos olhar pelo um exemplo específico. Vamos colocar o seguinte. Vamos pegar x0 igual, acho que 2, né? 0, 0, tá? O que é x0 é tempo inicial, vai ter 2 delta, e todos os outros xn0 e velocidade é igual a 0. Então, simplesmente, o que fizemos é pegamos uma massa com índice 0, deslocamos ela para o lado e deixamos. Né? Então, vamos ver a solução. Então, a solução é fácil para achar. Então, nesse caso, F1 igual, só o termo com N0 fica, só vai ter 2 delta, simplesmente 2 delta, e F2 é 0, porque todas velocidades são 0. Então, daqui surge que A está igual a B igual a delta, tá? Que é F1 pelo 2. E, finalmente, xn t vai ser 1 pelo 2π integral menos π até o π. Delta podemos colocar de fora. Então vai ter I nk
Kn menos ômega t mais I Kn mais ômega t dk. Agora, dá para fazer que parte imaginária vai cancelar, mas de qualquer jeito nem precisamos até fazer isso, porque sabemos que podemos só pegar a parte real, que parte real é de solução também. Então, pegando parte real, isso vai dar delta pelo 2π, integral de cosseno K, N, tá certo, né? Kn menos ômega t mais cosseno Kn mais ômega t e tudo integral pelo dk. Aqui tem que lembrar que ômega é função de k. Então, nesse passo exatamente que tudo acaba. Tá? Porque o ômega é função de k relativamente complicado, então não dá para fazer mais integração, mas já tem a solução daquele sistema na forma analítica. Tudo bom com integral, de menos π para π, então integral regular, não tem problema nenhum. E você pode ver que, na verdade, esse cosseno vai dar uma superposição de ondas que vão todos para a direita, esses vão todos para a esquerda. Então, vai ter aquele tipo de separação de movimento indo para dois lados. Então, assim que você acha a solução. E a última observação é o seguinte, que a observação geral é, se você quer achar a solução, primeiro que a solução existe, essa solução existe se os somos convergem. Eles têm que convergir. Então, soma de xn0 e soma de xn0 ponto tem que convergir. Principalmente claramente não é sempre o caso, e então essa solução existe só para algum certa classe de condições inicial. Por exemplo, se soma de valores absolutos convergem, então ok. Você tem convergência dessas somas, essas somas também convergem. E nesse caso tem todas as soluções. E em particular, se eles convergem, também o que vamos ter também a soma de xn ponto quadrados convergem. E você também pode mostrar que também a soma de xn mais 1 menos xn quadrado converge. Isso significa que energia cinética mais potencial também está finita. Tá? Essa soma multiplicada pelo m vai dar energia cinética, e essa soma multiplicada pelo C, pelo 2, é exatamente energia potencial. Então, se somas convergem, também convergem esses somas quadrados, porque xn quadrado, se xn ponto menos de 1 quadrados convergem mais rápido. Né? Você pode ver com detalhes que isso implica
ou condição embaixo, então a energia está finita. Estou falando que, principalmente, soluções que podemos obter naquela forma com séries de Fourier, eles têm energia finita. Isso é uma condição bem lógica, bem natural fisicamente, mas, então, em outras palavras, a perturbação de sistema está mais ou menos localizada. Você não perturba todo o sistema. Tá? Energia finita, então a perturbação está localizada no espaço em algum sentido. Bem, agora vamos passar pelo meio contínuo. Acho que eu vou... Meio contínuo, acho que é 5. Bem, a diferença de meio contínuo com aquele sistema é a seguinte: se você... O sistema é infinito, então se você olha para ela de distância longa, você já não está vendo massas. Você está vendo alguma coisa, uma mola bem longa com massa mais ou menos distribuída. Então, a questão de passar de sistema discreto para meio contínuo é falar que, vamos pensar que distância dentro das massas vai diminuir e no limite, esses pontos, o limite daquele conjunto vai dar a linha real inteira. Então vamos escrever isso da forma seguinte. Então, até agora não falamos nada sobre distância dentro de massas. Então, distância vai ter L. Essa distância em repouso. Tá? Então, todo L, isso significa que os coordenados de pontos vai ter N, L. Então, esse vai ter L, 2, L, 0, etc. E o limite que nós estamos querendo ver é L virando 0. Tá? Bom, então vamos ver qual equação nós vamos achar nesse limite. Primeiro, então, o que nós vamos falar é o seguinte. Então, eu vou chamar função U no ponto NL, é aquele xn que estava antes. Tá? Então, xn vai... agora, NL é uma coordenada nossa coordenada de cada ponto no repouso. E quando ele, com limite ele virando 0, nós temos que achar que U vai ter função de simplesmente de coordenada. Tá? Isso que queremos obter no final. Principalmente dá para ver que isso é mais ou menos que tem que aparecer, porque quando ele vira 0, você determina U em mais e mais pontos seguidos. Bom, isso já essa condição que você quer achar alguma função, essa já é grande restrição. O que você está falando? Que você quer achar uma função U, em cima disso vamos querer achar a função U suave. Tá? Então, isso vai ser suave. Isso significa que nós só consideramos, juntos com esse limite, vamos considerar só o movimento macroscópico. Tá? Então, isso significa que só
o fato que U no limite é suave significa que esses pontos perto, que são perto um de outro, eles estão em movimentos são sincronizados. E só a diferença de movimento de um ponto para outro, você só está vendo nas distâncias longas, em termos de número de pontos. Então, vamos pensar que no limite L virando zero, essa função vira a função suave. Essa, na verdade, é a grande restrição para movimento de sistema. Porque nós estamos falando que todo movimento é movimento macroscópico. Não tem movimento microscópico. Tá? Isso não é muito físico, mas acho que na aula, no segunda, vou explicar por que isso acontece mais ou menos sempre nos sistemas físicos. Mas hoje vamos só assumir esse... vamos pegar isso como condição, que o limite é suave. Bem, então isso significa que movimento macroscópico, então vou escrever aqui, então movimento macroscópico. Tá? Se, por exemplo, você considera o movimento de partículas naquela contrafase, tá? O limite não vai ter suave já, tá? Bem claro. Então, o limite só é suave quando os massas perto um de outro, eles estão movendo juntos. Bom, então, já assumindo essa parte, podemos derivar a equação de onda. Então, derivação eu vou dar as duas derivações. O primeiro está matematicamente bem determinado e a segunda vai ter mais para entender o outro lado do que está acontecendo. Então, temos a equação. A equação nossa foi... Lembra que... Eu tinha que tirar. A equação foi... A equação estava assim, né? 2n menos xn mais n igual a 0. E em termos de função u, vai ter o seguinte, u no ponto nl vai ter ômega 0 quadrado, 2 ômega nl menos u menos o n mais 1 L menos o n menos 1 L igual a 0. Então, agora sabemos que ele está pequeno. Então, como ele está pequeno, podemos usar o série de Taylor. Então, U na parte N mais 1L está igual a NL mais o linha. Não, melhor vamos escrever derivada. Du dx em ponto NL pelo L, tá? Mais metade do segunda derivada L quadrado e correção.
E mesma coisa para outro termo. A única parte onde vai ter diferença é no termo linear. O termo de segunda ordem vai ter sinal positivo. Bom, hein? Simplesmente série de Taylor. E se você substitui essas duas expressões dentro daquela diferença, você vai ver que tanto termos lineares como tanto termos de ordem zero como termos lineares vão cancelar. Tá? Então vai ter U, 2 pontos, NL, mais ômega zero quadrado, pelo L quadrado, pelo du dx quadrado, NL igual a zero. Desculpa. Igual a zero. E finalmente podemos usar o limite L pequeno. Quando limite L pequeno, podemos substituir Ln pela coordenada horizontal x. Tá? E então eu vou colocar derivada pelo t naquela forma explícita, mais ômega zero quadrado L quadrado, du quadrado dx quadrado, e o termo pequeno vai desaparecer. Na verdade, ele vai o termo com L quadrado, ele vai ser muito menor do que esse termo, tá? Então, temos que mostrar que esse termo, na verdade, vai estar finito. Isso que é importante. Se esse termo está finito, aquele outro termo vai ser pequeno. Porque ele está o termo de maior ordem em ele. Então, faltando entender o que é esse ômega zero quadrado L quadrado, então lembra que ômega zero quadrado estava C pelo L. Então, ômega zero quadrado L quadrado vai ter... Certo? Vai ter a forma... M, desculpa. Então, isso vai ter a forma EC pelo ML quadrado. Tá? Isso igual CL multiplicado pelo M pelo L menos 1. Tá? Então, agora você pode ver que isso, CL, é o constante de mola pelo vamos falar 1 metro. Tá? Se foi constante de mola de tamanho L, agora constante de mola de tamanho 1 metro vai ter C pelo L.
você tem que lembrar que se você coloca os dois constantes de mola juntos, o constante de mola diminui por 2. Então, por isso você multiplica. E esse aqui, M dividido por L, é a densidade densidade ou é massa por 1 metro. O M é a massa de uma partícula e L é a distância onde tem uma partícula. Se dividir um para outro, você vai ter a massa daquele nosso sistema e 1 metro de distância. Então, se pegar o limite físico daquele sistema, então no limite você vai achar a mola contínua com massa distribuída. Tá? O primeiro termo vai ter constante de mola por 1 metro e o segundo termo vai ter densidade invertida. Então, isso é constante. No limite, L pelo zero, esse termo não vira nem pequeno nem grande. Tem o limite constante. Então, vamos chamar simplesmente A quadrado e colocando tudo lá dentro. Essa A, dependendo do matéria, se chama velocidade de voz, não? Acho que eu errei com sinal, não? Menos, né? Então, menos A quadrado, D quadrado, 1, igual a 0. Ok. Isso é exatamente o que se chama equação de onda. Bom, então, pegando aquele limite com distância dentro de partículas pequenas, dá para chegar na equação de onda daquela forma clássica. Bom, vamos fazer outra derivação. Que não vai ter tão transparente como esse, mas vai dar para entender um pouco no futuro, porque sempre essa equação aparece nessa forma. Então, vamos voltar para a nossa solução geral, que tinha a forma seguinte. Lembra que foi 1 pelo 2π, integral, menos ππ, AK, Kn menos ômega. Agora, lembra que lembra que x, no nosso caso, estava NL, tá? Então, em vez de N, eu vou colocar x pelo L. Está tudo claro, né? Por enquanto. Essa é a equação geral, solução geral que achamos
para sistema de massas molas e eu só substituir aquela coordenada x que estava NL, que está pela definição é NL, então N, em vez de N, nós colocamos x dividido por L. Agora, aquele limite que falamos que o limite que a função está suave, então então isso, então não vai ter já xn, vai ter o x, não? Então, na verdade, agora já achamos diretamente o limite. Simplesmente, em vez de x, em vez de n, colocamos x pelo L e já tem limite, mas tem algum problema é aqui. Então, se nós queremos colocar L pequeno, ele divide x pelo k, então o termo aqui vai ter grande, multiplicado pelo i, ele vai dar oscilações. Então, o problema aqui que aparece, o passo sair de n pelo x é simples, mas para pegar o limite L pequeno é difícil. Bem, e agora o que queremos falar vamos falar o seguinte, que se o x é suave, significa que ela muda, então, significa que mesma coisa naquela linguagem mais física, é a mesma coisa que o muda nas distâncias L que está muito maior do que a distância dentro de partícula. Se queremos ter o suave no limite de L pequeno, precisamos que U tem que mudar na distância L que está finita, que é muito maior do que L que está pequeno. Isso significa que aquele termo aqui, que ele também aparece aqui, então esse termo não pode ser muito grande, porque esse termo grande vai dar oscilações grandes. Tá? Então, K, L pelo X tem que ser, não pode ser grande, e em vez de X, vamos colocar L. Então, esse termo no distâncias L não pode ser grande. Daqui surge que, ao contrário, não? Que K, pela ordem, tem que ser L pelo L, muito menor do que 1. Então, só termos com K muito pequenos podemos usar aqui. Tá? Só quando você considera o limite L pequeno, você tem que pegar coeficientes A e B que estão diferentes de zero só para K muito pequeno. Porque se eles vão ficar diferentes de K com K grande, esse termo vai dar problema no limite. Mas quando K está muito pequeno, sabemos que também ômega, nesse caso, ômega, que foi raiz quadrada de ômega 0, 1 menos cosseno K, raiz quadrada. Para K pequeno, podemos também usar a aproximação de cosseno. Tá? Então, para K pequeno, podemos colocar raiz quadrada ômega 0. E aqui vai aparecer K quadrado pelo 2, tá?
Ó, isso já vai dar ômega 0K. Então, essa condição está permitindo nós usar a aproximação para ômega. E agora você vai usar tudo isso lá dentro. Tudo isso lá dentro vai ter o seguinte. O x igual a 1 pelo 2π integral menos ππ. Ele. E K podemos tirar fora, porque ômega estava ômega 0. Vamos escrever isso embaixo. Então, aquele K x pelo L menos ômega t estava igual de K x pelo L menos de ômega 0 kt, esse ômega é ômega 0k. Agora K e L podemos tirar de fora. E o que vai ter dentro é A é x menos AT. Onde eu vou lembrar que A dava aquela fórmula ômega L. Tudo bom, né? Então, aqui vai ter I KL x menos AT mais B KI LX mais AT dk. E agora, é principalmente fácil para ver que você pegar a solução desse tipo, como solução do nosso limite, ele vai ter a solução dessa equação. Como ver, se você simplesmente calcula derivada pelo tempo, 2 vezes. Vai sair daqui menos IA quadrado, daqui IA quadrado, então o mesmo termo. Então juntos vai dar A quadrado. Tá? Multiplicado pelo U. Simplesmente o mesmo, derivado pelo t vai dar a mesma coisa, mas derivado multiplicado pelo a quadrado, e mesma coisa vai dar no derivado pelo x quadrado. Vai aparecer... desculpa. KL. Tá? E du quadrado pelo x quadrado vai dar só KL quadrado. Então, de novo, multiplicado pelo a quadrado e fazendo diferença vai dar 0. Então, essa forma diferente para chegar na equação de onda, principalmente porque eu estou mostrando essa forma para
falar que o fato que aparece a equação de onda, ele está determinado pelo fato que a relação de dispersão está virando linear pelo K pequenos. Porque, e isso é exatamente porque a função está suave. Tá? Você vai ver que isso vai mostrar que essa equação sempre aparece para qualquer ondas longas. Exatamente por esse motivo. Porque quando você considera alguma coisa longa, isso significa que o número de onda é pequena, e você simplesmente usa para a relação de dispersão só parte linear e ela sempre vai dar a equação de onda. Mas vamos chegar nesse momento ainda. Bom, mas de qualquer jeito, o primeiro de derivação estava bem claro. Tá? Acho que mais claro, só que o segundo de derivação está dando algumas ideias como aparece essa equação em outros sistemas, que você vai entender um pouco mais tarde. Agora vamos salvar essa equação de onda. Solução, método de D'Alembert. Tá? Já temos, em vez de nosso sistema com discreta, temos um PDE, ou equação de EDP. Tá? Então, tem derivada pelo tempo parcial, derivada pelo espaço parcial, e vamos achar a solução. Então, temos que achar a solução como função de dois variáveis, tempo e espaço. E o método de D'Alembert é para buscar a solução, na verdade, como outra função que é função de outros coordenados xi-eta, onde xi-eta estão uma com menos. Então, xi igual x menos até. E outra eta igual x mais até. Então, o que o x e eta, eles estão constantes no Então, quando x igual a t, temos que xi igual a constante. Tá? E quando x igual a menos a t, mais proporcional, né? Então, eu não vou colocar x a t mais constante. Tá? Então, aqui vai ter eta igual a constante. Claro, né? Então, quando xi é constante, isso está dando uma família de linhas inclinadas para a direita, outra vai dar família de linhas inclinadas para a esquerda. Essas linhas se chamam, tem nome de características. Com C, né? Características. Bem, então a sugestão de D'Alembert foi buscar a solução desse tipo. Então, em vez desses dois coordenados, vamos olhar coordenadas xi e eta. E agora temos que escrever essa equação nesses dois coordenados. Aqui está simplesmente questão técnica para fazer esse passo.
Então, du dt, tá? Para achar o derivado de u pelo tempo, podemos pegar a derivada de v. Então, vai ter dv dxi dt, mais dv deta dt. Tá. O dxi dt vai dar menos a, isso vai dar a. Tá? Tá certo? É. Na verdade, eu tinha que começar com x. É mais simples. Vamos colocar com... Vamos pegar x. Assim vai ter mais rápido. Pelo x, isso é 1 e isso também é 1. Tá? Então, o resultado é dv dxi mais dv de eta. Ou também pode escrever naquela forma um pouco mais compacta. Tá? E agora, quando você quer achar a segunda derivada, em vez de fazer tudo isso de novo, pode só pegar quadrado, porque pegar o derivado de x, d dx de u, é só pegar esse operador de derivada pelo x, é a mesma coisa como esse operador. Então, 2 derivadas vai dar quadrado. Quadrado v. Uma vez eu vou abrir o que isso para... Você pode fazer a mesma coisa, assim, fazer derivada daquela expressão para ver que você chega aqui, mas normalmente nesse cálculo de análise aquele truque está mais bem usado, né? Bom, e o segundo passo é temos que achar du dx, derivado pelo tempo. Vai ter a mesma coisa, só que com tempo. Sim. Pelo t, mais dv de eta dt. Agora a primeira derivada menos a, segunda a. Tá? Daqui. Isso vai ter igual a dv. Vamos mudar a sequência. Ou você escrever naquela forma similar do derivado do x, então d dt u igual a de eta menos d dxi. E segunda derivada vai dar o mesmo operador mais uma vez. Tá tudo assim, né? E podemos
abrir parênteses para ver a expressão final. E, finalmente, vamos substituir tudo dentro de equação de onda. Então, e quando você substitui, você multiplica pelo a quadrado aqui. Então, todos os termos são mesmos, só que esses dois termos que vão sobreviver, porque eles têm sinal diferente. Então, soma de 2 vai ter menos 4a quadrado d quadrado v dxi d eta igual a 0. Ou, como a não é 0, a equação tem forma bem simples. Bom, vamos fazer intervalo.